Fala jovens, como é que vocês estão? Eu sou o Gui. Eu sou o Rick e sejam todos bem-vindos a mais um quadro de Descobrindo o Mindset do canal Dois Irmãos. Bom, gente, estamos aqui com uma convidada especial aí, que é a Rafa Palmieri, tá certo? Ela vai comandar aí um pouquinho a nossa entrevista. Então, primeiramente, seja bem-vinda, Rafa. Muito obrigado por estar fazendo essa conversa conosco. Obrigada, meninos. Eu agradeço o convite de vocês, viu? Então, Rafa, conte-me mais um pouco sobre a sua história. Então, por conta dessa pandemia, né, eu resolvi fazer alguma coisa, porque ficar parada não estava dando certo. Na verdade, antes eu estava trabalhando numa imobiliária, aí, infelizmente, por conta da pandemia, eu fui mandada embora. E aqui em casa, infelizmente, também meus dois irmãos que trabalhavam foram mandados embora e só meu pai estava trabalhando. E aqui em casa a gente é em 4 irmãos, mais minha mãe e meu pai, então é muita gente. Então eu resolvi começar a procurar alguma coisa para me fazer. Comecei a tentar procurar trabalho, mas com essa pandemia eu não estava conseguindo. Aí aconteceu, infelizmente, de eu acabar perdendo meu avô para esse vírus, né? Então, desde sempre ele falava para mim: por que você não procura fazer alguma coisa para você? Por que você não tenta abrir alguma coisa? E quando ele faleceu, eu comecei a ficar assim, até falando dessa coisa de ansiedade, eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu até achei que eu fosse ficar mais do que eu esperava, do que aconteceu. Mas aí eu acabei mexendo assim, eu digo assim, que é por um acaso, mas eu acho que tudo tem um propósito. Eu acabei mexendo no Instagram e comecei a achar um monte de fornecedor de acessórios femininos, pulseira, colar, essas coisas. E eu sempre gostei. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de acessório, gostava muito de maquiagem também, essas coisas. Aí eu, dei um estalo, eu lembrei do meu avô falando pra mim: por que você não tenta fazer alguma coisa, abrir o seu negócio? Aí eu resolvi abrir, comecei a procurar fornecedor, né? Isso foi em mais ou menos julho, lá pra metade de julho, né? Fazia mais ou menos um mês já que eu tinha perdido meu avô. E aí eu resolvi, aí eu comecei assim, foi aparecendo muito fornecedor pra mim, muita coisa, né? Aí eu falei: não, tá aparecendo muita coisa, não é por acaso. Eu comecei a ingressar nisso. Tinha um dinheiro guardado, né, da onde eu saí do meu serviço. Falei: vou investir nisso. Mesmo que eu não tenha retorno nada agora, eu vou investir, vamos ver o que dá. Aí, graças a Deus, eu investi e, assim, no primeiro mês, graças a Deus, eu já consegui até pagar minhas contas, não precisei pedir para ninguém emprestado, que era uma coisa que eu fiz um mês, mais ou menos, depois que eu saí do serviço. Então, eu peguei e falei: não, é isso que eu vou fazer, tá dando certo, e vou fazer isso agora. Ai, que bacana. Infelizmente, né, meus sentimentos aí pelo seu avô, por mais que eu já tinha falado lá na época, né, mas... Sim. A ansiedade, é uma coisa muito, complexa, né, que qualquer coisa você vai começar a ficar ansioso, desde para você fazer uma prova, sim, ou alguma coisa, alguma perca como você teve, entendeu? E isso daí a gente tenta trabalhar ao máximo no pessoal do canal, né, como melhorar a ansiedade e tudo mais, porque isso daí é uma coisa que pega, todo mundo mesmo, não tem classe social, não tem etnia, não tem nada, pega todo mundo, e isso daí acaba, né, trazendo muitas, até mesmo coisas a mais, né? Como... Primeiramente, meus pêsames pelo seu avô, e eu entendo muito bem, né, pelo que você passou, porque eu também cheguei a perder o meu avô, né? Não foi esse ano, mas eu sei muito bem como é sentir isso, e acredito que a ansiedade é um dos piores inimigos, ainda mais nessa pandemia. Eu tinha muita ansiedade, tanto que chegou uma época que eu comecei a ter começo de depressão. Então, muitas vezes eu já tentei fazer coisas que eu posso falar aqui, né? Mas você já deve imaginar o que deve ser. E foi uma época muito pesada para mim, né? E para minha família, porque eu ficava ansioso por qualquer coisa que acontecia, desde trabalho até faculdade. E isso acabou levando a uma depressão muito forte. Eu chegava, às vezes, a chorar pensando em tudo, né, que estava acontecendo. E era muito difícil para mim, né? E eu consegui controlar isso depois que ó, o meu caso ele foi um caso um pouquinho mais sério, né? Então, nem medidas que às vezes eu pesquisava na internet, né?
não adiantava. Então, tipo, fui no médico, tudo, comecei a tomar remédio e isso foi me ajudando, né? E aí eu fui fazendo algumas coisas e mudando minha forma de pensar. Muitas vezes a gente pensa muito negativo, né? E isso acaba acarretando a ansiedade, né? Uma coisa que eu sempre ouvi falar na internet e que eu comecei a praticar e resolveu é você começar a pensar positivo, né? Começar a pensar que as coisas vão dar certo, né? Porque você acostuma o seu cérebro a ter esse tipo de pensamento e ele entende que você nunca vai ficar mal por causa disso. Mesmo que não dê certo, você pensou positivo, né? Então você forçou seu cérebro a pensar. Então às vezes, de repente, não deu certo, mas você não vai ter o mesmo impacto negativo caso você pensasse que não ia dar, entendeu? E é muito bom, né? Isso, eu fico feliz por você ter superado tudo isso, né? Acredito que é um problema muito difícil e é muito bom quando você passa dessa fase, né? Pelo menos conseguiu superar, né? Sim, eu tive uma fase muito difícil, mas eu tive uma fase muito difícil em relação à ansiedade, mais ou menos em 2017. Eu estava desempregada e eu só fazia faculdade. Eu comecei a sentir, quando eu ia para a faculdade, eu comecei a sentir muita tontura, parecia que eu ia desmaiar o tempo todo, né? E eu comecei a perceber que eu tava ficando assim, eu pensava muito negativo, eu andava muito triste mesmo. E chegou um dia que começou a piorar. Chegou uma época que eu não conseguia dormir antes das 7 horas da manhã, antes de clarear, porque eu achava que se eu dormisse antes eu ia morrer. Eu tinha, assim, pavor. Eu acordava no meio da noite chorando, desesperada. Tinha dia que eu dormia com meu pai na sala, de mão dada com ele. Eu, com a idade que eu tenho 25, mas eu dormia de mão dada com meu pai. Porque eu me sentia muito mal, eu não conseguia. Eu tentava pensar positivo, ainda havia muita notícia ruim na televisão, na internet. Isso começou a me deixar como eu estava sem trabalho, eu não tinha muito pensamento. Eu comecei a faltar na faculdade, porque eu achava que se eu fosse para a faculdade eu ia passar mal. Então, assim, eu passei por isso, eu acredito que uns 5 meses, até eu conseguir arranjar um emprego. Quando eu arranjei um emprego, que eu percebi que eu comecei a pensar em outras coisas, então eu ia trabalhar, depois ia para a faculdade, chegava cansada e eu dormia, eu fui melhorando. Mas eu fiquei nessa uns 5, 6 meses, muito mal, eu não conseguia dormir, eu só dormia de tarde, e aí virava a madrugada com muito sono, às vezes eu tava com sono, mas eu não conseguia dormir. Sabe quando você sente aquele cansaço no seu corpo, você quer dormir, mas você não consegue? Eu chegava a acordar chorando, então assim, foi um tempo pra mim que assim, foi muito difícil, muito difícil. Até nessa pandemia, às vezes eu chego a dormir na sala com meu pai também, porque eu sinto que vai começar. Então quando eu sinto que vai começar, eu dou uma respirada, né? Dou aquela respirada, ponho uma música, tento pensar positivo. Hoje em dia, eu já penso mais positivo que antigamente. Então, assim, com a perda do meu avô, o que aconteceu? Eu comecei a pensar que para tudo na vida tem um propósito, né? Então, se aconteceu isso, era porque realmente era para acontecer. E no meu caso, ainda assim é uma coisa que me deixou muito triste, porque no caso da gente, isso do coronavírus, o que aconteceu? A minha mãe, ela passa por um tratamento de câncer, né? E ela faz quimioterapia. E ela foi fazer eu não lembro se era uma cirurgia ou o que era que ela tinha que fazer no Hospital das Clínicas, onde ela fazia quimioterapia e tudo mais, né? E aí aconteceu de ela ficar numa sala, assim, em abril, tipo assim, já tava aquele começo de pandemia, todo mundo dentro de casa, aquele medo. E infelizmente ela veio a pegar o coronavírus dentro do hospital. Então ela começou a passar muito mal, muito mal. Levamos ela para um outro hospital, que agora com o meu pai trabalhando, né? A gente conseguiu um convênio. Em 2017 também, meu pai estava desempregado. Então acho que isso acarretou também a minha crise de ansiedade. Acarretou, tipo, com medo de que amanhã, ai meu Deus, mas meu pai não está trabalhando, eu preciso arranjar um serviço. Então acarretou. Aí aconteceu da minha mãe pegar. Minha mãe foi parar no hospital. Só que nesse meio tempo, nos dias que ela voltou, ela ficou na casa da minha avó e do meu avô. E acabou acontecendo, a gente não sabe, a gente não tem como saber, pegou da minha mãe ou pegou de ir no mercado, a gente não sabe. Hoje em dia a gente já não sabe mais nada, né? Então ela acabou, o meu avô e minha avó acabaram pegando. Só que o meu avô, por ser diabético e hipertenso, e já tinha mais idade, ele tinha 75 anos, ele ficou mal e foi parar na UTI, né? Ficou internado e tudo mais. E aí acabou
de eu perder ele e, assim, de ligarem pra gente, olha, vem pro hospital, porque, assim, meio que o modo que o médico ainda falou foi, tipo, vem pro hospital que, tipo, de hoje ele não passa, Sim. sabe? Aquilo pra mim, na hora, eu já me senti muito mal mesmo. Aí passou uma semana, aquele pensamento positivo, não vai dar certo. Só que eu pensei, até nesse tempo de pandemia, eu percebi que as pessoas andam um pouco egoístas, né? Eu fui muito egoísta, eu falava, não, até, né, falava pra Deus, não, eu vou bem aqui. Eu pensava assim, se ele for ficar sem falar, eu prefiro ele aqui. Mas isso era muito egoísmo da minha parte, eu estava pensando só em mim, eu não estava pensando nele, como ele ia ficar. Então, quando eu comecei a pensar e falar, não, que aconteça o que tiver que acontecer, o que for melhor. Aí, tipo, quando foi no dia 29 de maio, ele veio a falecer. E eu estava já fazia uma semana com a minha avó na casa dela. E ela fez o teste e o dela também deu positivo. Então, eu acabei pegando o dela também. Então, assim, foram várias coisas que aconteceram assim, ao longo de, tipo, 2 meses. Que, assim, ainda mais a perda do meu avô, ainda tinha que cuidar da minha avó, pensar, nossa, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ficar com ela aqui, porque ela vai ficar sozinha. E ela pegou isso também, e o medo de outras pessoas da família pegar. Então, isso começou a criar em mim uma ansiedade, que tinha dia que realmente eu também ia dormir 5 horas da manhã pensando em várias coisas, várias coisas. Então, chegou uma hora que eu falei, não, eu vou parar de ver televisão, vou parar de ficar um pouco na internet, porque senão isso vai acabar com a minha mente. Entendeu? Eu acho que hoje em dia, como falar, a depressão e a ansiedade, eu acho que realmente são as doenças do século, né? Assim, acho que nenhuma pessoa hoje em dia não tenha pelo menos um pouco de uma ansiedade, sabe? Então, assim, eu acho que hoje em dia, se a gente realmente não pensar positivo, é difícil. E nesse tempo que a gente tá passando, é difícil. E aí, infelizmente, acabou acontecendo isso mas, assim, é pensar positivo. Eu pus na minha cabeça que se eu não pensar positivo, nada vai dar certo. Isso é muito importante, porque no começo eu era a pessoa que mais pensava positivo, né? Então eu pensava muito positivo, né? Até para coisas impossíveis. E conforme o tempo, eu fui deixando de pensar por causa da ansiedade, né? A cidade desenvolveu, mudou meu pensamento. E isso só foi piorando. Eu falo que a ansiedade é aquele paviozinho para depressão, né? Porque, tipo assim, pessoas que têm muita ansiedade, em casos graves, acabam desenvolvendo depressão. É lógico, tem outros fatores, mas a ansiedade é aquele paviozinho que vai aumentando até se tornar uma bomba. E eu acredito que o pensamento positivo, ele inibe essa ansiedade, né? E outras coisas também, né? Tipo, você beber bastante água, que a água corta a adrenalina, porque quando você tá com ansiedade, você tá com a adrenalina no corpo, né? E aí você tomando água, ela corta esse efeito do seu corpo, né? Você não fica tão agitado. E uma coisa muito boa é você tentar meditar, começar a se distrair, ver um filme que você gosta, ler um livro que você gosta, escuta, como você falou, você escutava música, né? Escuta uma música, mas música, como posso te falar, tenta ver um filme, ler um livro ou escutar uma música que seja alegre, não que tenha uma coisa mais, uma pegada mais triste, uma coisa mais feliz, tipo músicas eletrônicas geralmente são mais alegres, tipo algum filme mais feliz, sabe? A animação de comédia principalmente, é muito bom, filmes de animações, né? E isso vai ajudar a você não ficar com esse pensamento negativo, né? Porque realmente é muito complicado, né? A ansiedade e às vezes é difícil a pessoa controlar, né? Pode falar. A ansiedade, infelizmente, deixou em mim, vamos dizer assim, eu posso estar até errada no que eu tô falando, uma sequela entre aspas. Hoje em dia eu não consigo dormir se a televisão não estiver ligada. Eu não consigo. Se eu não tiver a televisão ligada ou um celular do lado pra mim assistir um filme ou qualquer coisa assim, eu não consigo dormir. Eu começo a pensar várias coisas e assim, eu começo a sentir um pouco de falta de ar. Então, assim, hoje em dia, infelizmente, eu até procuro arranjar um jeito de mudar isso, mas assim, é só com a televisão ligada. Se eu não tiver com a televisão ligada, eu não consigo. Meu namorado até brinca comigo e fala assim, eu não consigo nem trabalhar no dia seguinte, porque às vezes eu vou dormir na casa dele
e eu durmo com a televisão ligada, eu não consigo. Pode estar quem for do meu lado, eu não consigo dormir com a televisão apagada. Ah, sim. Não, isso faz parte do processo, né? Até para ajudar você a conseguir dormir direito. Mas já tentou dormir ouvindo música? Já tentei. Ouvindo música também pra mim não dá. A música em si não dá certo. Mas assistir um filme que seja de comédia, alguma coisa assim, eu consigo. Aí eu consigo dormir. Às vezes eu coloco, pra você ter ideia, às vezes eu não tô nem assistindo o filme. Às vezes eu tô só escutando. Isso é uma coisa que pra mim me ajuda muito. Às vezes eu já assisti o filme 500 vezes. Eu coloco ele pra baixo pra não ficar a luz e fico ouvindo as falas. Então, se às vezes é um filme que eu conheço, isso vai passando na minha mente, então eu vou imaginando o filme, entendeu? Então isso me ajuda muito. Então, por enquanto, continua fazendo isso, né? Até você começar a sentir segura e conseguir dormir, pelo menos, com a TV ligada, mas sem som. Aí você vai vendo, se você conseguir, aí você já tenta já com a TV com um brilho um pouco mais baixo, e aí se você conseguir, tenta com ela desligada, mas tenta imaginar que ela não tá desligada. Imagina que ela tá ligada. Mesmo que ela estiver, imagina que ela tá ligada, entendeu? Pra você não forçar o seu cérebro a começar a pensar, a TV tá desligada, e agora? Né? Porque o que comanda a gente é o cérebro. Então, o cérebro, ele é o dono praticamente da gente. Então, tipo, se você não conseguir manter o controle sobre ele, às vezes fica difícil, né? Então, você bota na sua cabeça, mesmo que a TV esteja quase desligada, você bota e fala, não, ela tá ligada, tudo, entendeu? Aí você vai imaginando, sei lá, a cena, as falas, coloca um filme que você sabe de cor. Aí você vai imaginando o filme na sua cabeça, mesmo com a TV quase desligada. Aí você vai testando e tudo, vai vendo como é que é. Aí depois você vai ver, vai estar desligado e você nem... isso é... às vezes eu coloco o timer, sabe, na televisão. Mas pra você ter ideia, às vezes eu coloco o timer, às vezes eu acordo e ela tá desligada, eu tenho que ligar ela de novo, porque eu não consigo voltar a dormir. Sim. Isso daí eu fiquei. Mas é uma coisa que eu sei que é um processo. É um processo, né? demora. Processo, com calma. Não adianta. Então, assim, eu fico até às vezes triste. Eu tive muito isso das pessoas falarem assim, isso daí é frescura. É que a pessoa não sente, a pessoa não passa por isso. Então, pra ela pode ser frescura, mas pra gente que passa, não é frescura. É uma coisa que as pessoas têm que entender hoje em dia, que não é porque você não sente, que não é porque você não passa, que o que o outro sente, o que o outro passa é frescura, e a pessoa, eu não sinto, então... Mas as pessoas têm que entender que a depressão e a ansiedade existem. E hoje em dia, entre os jovens, ainda é muito maior. Isso é verdade. De fato, é uma das coisas que, ainda mais no mundo atual que a gente está vivendo, é uma das coisas que mais acontece, né? Então, às vezes, as pessoas, elas são leigas nisso e elas acham muitas vezes que é frescura, que é outra coisa, né? O que a gente sabe que não é, né? O que eu realmente faço eu não dou ouvido para essas pessoas que falam isso, né? Eu não dou ouvido, sigo em frente, porque se a gente for dar ouvido para tudo que as pessoas falam, a gente não vive. A gente enlouquece e basicamente não vive. Então, e vai ficar cada vez pior. Continua fazendo o seu processo, faz o seu tempo, né? E sempre bota na sua cabeça que a TV tá ligada, que vai dar tudo certo, que isso vai passar, entendeu? Começa a trabalhar o seu cérebro para pensar isso, que aí ele vai se acostumando com isso e ele vai ficar sempre pensando isso, entendeu? Então... Sim. Depois que meu avô faleceu foi quando começou a piorar, porque meu avô era muito próximo da gente, era assim, se desse a gente tava se vendo todo dia, de domingo a gente sempre tava junto. Então assim, eu falo assim, eu nunca desacreditei do coronavírus nem nada, tanto que eu morria de medo da minha mãe, sair dos meus avós, eu cheguei a colocar no meu celular, vô, me passa as contas que eu pago, não sai. Mas eu cheguei à conclusão que também, infelizmente, vai acontecer com quem tiver que acontecer, mas é aquela coisa, não é porque, eu já peguei, ou, eu sou jovem, não sei o que. Hoje em dia, eu acho que as pessoas hoje em dia tinham que ter um pouco mais de empatia com as pessoas. Ainda mais em tudo isso que a gente está passando, a empatia tinha que ser, a união e a empatia tinha que ser as coisas mais importantes. Porque, assim, eu perdi o meu avô, eu sei o que é essa dor, entendeu? Eu tenho, assim, quando ainda começou essa pandemia, que eu via muita gente, muito amigo meu saindo, muito amigo meu,
tinha época que eu chorava de desespero, sabe? Eu não aguentava, eu chorava, eu pensava assim. Eu cheguei até a pensar, isso eu falo que é uma coisa ruim que eu pensava assim, mas por que comigo aconteceu que fiquei dentro de casa e as pessoas que estão saindo, tipo assim, e eu parei pra pensar, falei, eu não posso pensar isso, porque eu não quero mal de ninguém, entendeu? Eu quero que as pessoas fiquem bem. Então todo mundo que alguém fala pra mim, eu acabei perdendo alguém por causa do Covid, eu penso, eu sei o que eu senti, eu não quero que ninguém passe isso, né? Eu cheguei a brigar com alguns amigos meus, tipo assim, cheguei a brigar com um amigo meu e falar assim, pensa que você mora com seu pai, você mora com sua mãe, às vezes eles podem não ter nenhuma doença ou vocês não sabem que tenham. Então, assim, chegou uma época que, quando meu avô faleceu, eu entrei assim, eu chorava todo dia. Se eu visse coisa do Covid, eu ficava muito mal. Mas ao longo do tempo, aí passou já mais ou menos uns 5 meses, eu parei, refleti e falei, não, era pra acontecer. Eu me tornei mais forte, porque assim, eu peguei um papel assim que de cuidar da minha avó, eu que tive que ir, no dia que chamaram a gente, falaram que ele tava mal, a gente foi pro hospital, eu e minha avó, foi tipo por uma exceção que deixaram a gente entrar pra ver ele na UTI, uma exceção, porque acho que as pessoas sabiam que ele poderia não sobreviver. O que eu fiz? Eu peguei áudio de todo mundo da minha família e levei pra ele ouvir. E começamos oração ali, oração aqui, um monte de amigo meu, o Henrique mesmo falou comigo. Então, assim, era pensar positivo. Tipo assim, todo dia a gente mandava áudio pra ele. Todo dia as enfermeiras estavam mostrando pra ele os áudios. O dia que eu mais fiquei triste, mas ao mesmo tempo fiquei feliz, foi quando... Eu já tenho embargo a voz falando desses assuntos. Foi quando ele... A enfermeira colocou ele pra ouvir a gente e ele mexeu um pouco a mão e caiu uma lágrima. Então eu pensei, não, vai dar certo, ele vai sair dessa. Mas aí acabou acontecendo de uma semana depois ele falecer. E eu que tive que ir no hospital com a minha avó receber a notícia. Então eu peguei um papel que, tipo assim, pra mim, lógico, pros meus irmãos foi difícil, pros meus tios, pra minha mãe, que era filha dele. Mas eu peguei um papel de, tipo assim, parar a pensar, não, meu avô faleceu agora, eu tenho que fazer o meu papel de neta e cuidar da minha avó. Então eu deixei de lado um pouco a ansiedade, deixei de lado um pouco esses problemas e pensei, não, eu preciso ajudar as pessoas que gostam de mim e ajudar elas porque são pessoas que eu gosto, então eu preciso ajudar elas. Então, assim, eu fiquei quase 3 meses na minha avó, fiquei lá com ela. Hoje a gente reveza, eu e minha irmã. Mas eu tive que ter a força para poder, ainda mais num tempo que a gente tá, eu tive que tirar força, que eu não sei, assim, eu falava que eu não sabia de onde eu tirei força, né? Eu falo assim, na minha religião, né? Então, assim, eu falo, Deus que me deu essa força, entendeu? E as pessoas me ajudando, muita gente, assim, que eu nem esperava, veio falar comigo. O Henrique mesmo veio falar comigo, eu falo com o Henrique faz muito tempo, desde que eu saí da escola. Então, assim, eu me senti muito, muito confortada, sabe? As pessoas muito assim, não, Rafa. E hoje em dia eu entendo. Eu falo, não, realmente precisava acontecer isso. E hoje, até em relação a isso de eu virar empreendedora, eu até comento com meu pai, eu falo, não, hoje em dia eu tenho certeza absoluta, porque a gente brinca aqui em casa e fala aqui em casa que, tipo assim, sempre tem alguém que é mais rebelde, sabe? Vamos usar assim, sempre tem alguém que é mais rebelde. Então, eu sempre fui aquela pessoa que não queria nada com nada, mas não era porque eu não queria, era porque as pessoas viam de mim. É aquela frase, né? Queria fama, deitar na cama. Então, mas aí eu peguei uma coisa que as pessoas me elogiavam. Nossa, Rafa, você tá passando por uma coisa. E aí, quando eu resolvi me tornar empreendedora, eu senti muita gente próxima de mim falar que não ia dar certo. Isso é o que mais tem. E isso, eu pensei... E o que eu pensei na hora foi no meu avô. Eu falei, não, vou começar. Eu tenho certeza absoluta que hoje em dia ele tá orgulhoso de mim. Então, assim, os que os outros falam pra mim hoje em dia não importa mais. Eu continuo... Lógico que a gente pensa em desistir, assim como eu pensei mês passado, que eu não tava conseguindo vender nada. Eu falei, gente, vou desistir. Mas foi por um momento. Esse mês eu falo, gente, eu já consegui um lucro que eu consigo comprar presente pra todo mundo aqui de casa que eu nunca consegui. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que essa pandemia trouxe pra gente coisas ruins, né? Ela ao mesmo
tempo trouxe um aprendizado. Eu acho que assim, quem não saiu dessa pandemia aprendendo alguma coisa, ou criando mais empatia, ou qualquer coisa que seja, querendo ajudar o próximo, eu falo que a pessoa não vai ter outra oportunidade. Eu acho que esse tempo que a gente passou foi uma oportunidade das pessoas pensarem, mesmo que seja uma coisa ruim, é aquela coisa, a gente já tá aprendendo pelo mal, pela coisa ruim, não pelo bem. As pessoas tinham que ter aprendido. Eu que nem a gente tá falando de pensar positivo. Eu acredito e eu penso positivo bastante. Tenho a esperança de que as pessoas, pelo menos grande parte delas, mudem o pensamento, se tornem mais humanas, tenham mais empatia e amor pelo próximo. Porque, assim, daqui pra frente, a tendência é que aconteçam milhares de coisas. Quando a gente, na vida, a gente ia imaginar que ia ter uma pandemia que atinge o mundo todo. De novo, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que pensar que pode ter acontecido a primeira vez. Então, vamos mudar para que, se acontecer uma próxima vez, as pessoas, tem mais empatia. Tenham já empatia e já entendam o que aconteceu. Então, é tudo questão das pessoas aprenderem. Tem que ter... Essa pandemia foi para trazer um aprendizado, com certeza. Tanto com o próximo, quanto com a gente mesmo. Meu, tipo... Eu tô, tipo, quase chorando, porque, tipo, eu sou muito chorão. Eu também, eu tô me segurando sei, tipo, aqui. Aí eu fico, caramba, mano. Não, mas, tipo, você pode ter certeza que tem muita gente que fala que não vai dar certo porque tem inveja de você. Tipo, isso daí eu escuto demais na minha vida. Desde, tipo, pessoas da família, tudo. E até de pessoas que não são da família, mas são amigos, tipo... Não é nem amigos, né? É só conhecido. Mas sempre é de alguém próximo, sempre, né? É o que eu falo... Mas é sempre de alguém próximo. Pro Japa e falo pra qualquer pessoa, tipo, sempre procura a dar mais ouvidos àquela pessoa que tá com você e que te apoia em tudo, né? Por mais que às vezes é algum familiar que fala que não vai dar certo, entendeu? Mas sempre ouve aquela pessoa que tá com você e fala, vai dar certo, bola pra frente, vamos, que a gente vai fazer dar certo. E você botar na sua cabeça que você vai fazer dar certo, entendeu? Não bota que, será que vai dar certo? Não, bota que vai dar certo, você entendeu? Bota esse pensamento que ajuda. Não, pior que às vezes as pessoas próximas, o que acontece? Aconteceu muito isso comigo. As pessoas simplesmente acham que só porque... Primeiro que não ajuda a divulgar. O que eu tive de divulgação da minha loja... Sim, teve algumas pessoas que são próximas de mim que ajudaram. Mas a maioria das pessoas eram pessoas que eu nem falava. Tipo assim, sabe? Quando aquela coisa que a gente conhece, sabe? Eram pessoas assim. Então, assim, uma coisa que eu também aprendi muito com isso de abrir minha loja é que na hora que você tá bem, tem um monte de gente do seu lado. Nossa, na hora que você tá de boa, tá todo mundo do seu lado. Agora, quando você realmente precisa... Você vê que são poucos. E isso, até falando disso, de um pouco de ansiedade, essas coisas, eu era muito de assim, eu preciso ter muitos amigos, essas coisas. A pandemia me trouxe isso, eu tenho que ter do meu lado quem realmente gosta de mim. Eu não vou ficar correndo atrás de uma pessoa, de uma amizade, que a pessoa não tá nem aí. E isso, quando aconteceu de eu criar a loja, muitas pessoas vieram até falar, mas para amigo, né, tem que fazer um desconto. Mas para gente, amigos, negócios da parte. No final das contas, quem tem que pagar boleto sou eu, meus amigos não vai, entendeu? Às vezes a gente vê, e eu fico até nisso, de amizade realmente, o que é amizade, que eu vejo pessoas comprando de outras lojas mais caras, outras coisas até do mesmo ramo que o meu, às vezes até a mesma coisa, e tipo assim... Tipo, não custa ajudar um amigo comprando uma coisa dele, ou divulgando, nem que seja divulgar, porque divulgar não vai matar uma divulgadazinha no Instagram, no WhatsApp, não vai, tipo assim, não vai ser ruim pro tempo de ninguém, entendeu? Então, quando eu abri a loja, eu realmente entendi que quem gostar de você, quem realmente quiser estar do seu lado, vai ser porque quer ver você crescer. Mas foi o que acho que o Henrique falou, né? O negócio da inveja. Às vezes a pessoa tem tanta inveja, vê, tá dando certo. E hoje em dia esse negócio de inveja, eu faço assim, eu primeiro realizo, depois eu conto pros outros. Pra não correr o risco das pessoas colocarem aquele famoso olho gordo, entendeu? Exatamente, isso daí. Sempre
Peraí, tem que descer. Mas tá. sempre procura ver quais são as pessoas que são amigas de verdade de você e aquelas pessoas que são colegas, né? É o que eu falo. Amigo de verdade vai te apoiar, vai comprar de você e vai querer ver você bem, né? Agora, as pessoas que nem você falou, compram de outra loja, ao invés de ajudar você que tá começando agora, essas não são suas amigas de verdade, né? Não sei se vai ficar brava de eu falando isso, mas amigo de Não, eu concordo amigo de totalmente com verdade você. vai com você, vai comprar de você, vai te apoiar, vai falar, olha, minha amiga tá abriu uma loja agora, não sei o que, vai lá, dá uma olhada, entendeu? Sim. Vai querer seu bem, né? Agora a pessoa que vai em outra loja, ou não ajuda, ou não incentiva, ela não é a sua amiga, aquela pessoa. Às vezes fala ainda que tá caro, entendeu? isso é pior, ainda Aí fala que tá caro, quer pôr preço na sua coisa, no produto que você vende. Aí é colega, não é amigo. Então você procura estar perto de que você vê que são amigos de verdade, entendeu? Primeira pergunta seria: qual foi a sua maior dificuldade para montar o seu empreendimento agora? Assim, como eu resolvi criar ele na pandemia, a dificuldade nem foi fornecedor, nem foi arranjar cliente. A dificuldade que eu tenho é, tipo assim, usar só a internet. Porque eu fico pensando, se a gente não tivesse nessa pandemia, eu podia ir em porta de escola, eu poderia ir na casa das pessoas, em porta de faculdade. Então seria aquele boca a boca, sabe? Que pra mim, eu fiz administração, né? Eu sou formada em administração. É o melhor jeito de você divulgar o seu trabalho no boca a boca. Entendeu? Então, pra mim, a maior dificuldade agora nessa pandemia tá sendo isso, de não poder ter aquele contato com as pessoas pessoalmente. Sim. Isso daí, tipo, a maior forma de divulgação realmente, né? Porque você vê um conhecido seu e fala assim, você viu aquilo lá? Várias vezes a gente faz isso, né? Tipo, você comeu aquele lanche no BK? Não comi. Aí depois ele vai lá e compra. Né? Isso daí a gente faz isso. O pessoal não divulga quando a gente, tipo, tá montando algum negócio. Tipo, o nosso canal no YouTube, muitos amigos nossos nem sabem que a gente tem esse canal. E aí, tipo, eles não ajudam. Mas, por exemplo, se ele pegar um lanche no McDonald's ou no qualquer outro fast food, ele vai divulgar pra pessoa e, tipo, sem ter nada em troca. Né? Nem conhecer o dono, nem nada. E realmente com essa pandemia, como você mesmo falou, que agora você teve que anunciar na internet e tudo, né? Realmente é um pouquinho mais difícil você anunciar na internet, porque você tem que ter um público ali, né? Então, você conquistar um público na internet já é um pouquinho mais complicado, né? O que algumas coisas ajudam é as redes sociais. As redes sociais, acho que elas ajudam muito a divulgar. Sim, o site deixa as pessoas mais seguras, né? Porque assim, elas veem o site como se fosse uma coisa oficial, né? Muitas vezes as pessoas usam de má índole, né? Elas usam um site pra dar golpe, essas coisas, né? A segunda pergunta vai ser essa daqui, ó. Qual que foi a reação das pessoas em você falar que você, tipo, não tá muito na sua área, que você se formou, mas que você virou empreendedora e assim por diante? Que você tá começando o seu próprio negócio. O seu próprio negócio. Qual que é a reação delas? Então, tem um pouco, assim, a ver com a minha área, porque a administração eu falo que o pessoal fala assim, nossa, vai fazer administração. Eu até falo que isso aí, gente, é mentira, tá? Vai fazer administração porque não sabe o que quer fazer. Gente, eu queria abrir minha loja, eu sempre quis ter uma coisa só minha. Fui lá, fiz administração e hoje em dia é o que me ajuda. Eu acredito que se eu fosse totalmente leiga, pra mim seria muito mais difícil. Então, assim, quando eu falei pras pessoas, olha, eu vou abrir uma lojinha, é aquela coisa que eu falei. Foram poucas pessoas que falaram, nossa, Rafa, que legal, é uma loja. Tipo, quiseram saber do que era, quiseram saber o motivo, quiseram saber quando. Então, tipo assim, foram poucas pessoas, sabe? A minha família falou, não, se é isso que você quer, se você não tá conseguindo arranjar nada, então vai. Tipo, eu até falo pra minha mãe e pro meu pai que no começo eu tinha certeza que eles não estavam tão assim, ainda mais por ser todo mundo tá fazendo assim, hoje em dia isso, abrindo uma loja, tudo pela internet. Eu até falo pra eles, acho que vocês pensaram um pouquinho que não ia dar certo, né? Hoje em dia, eu falo pro meu pai, eu não preciso pedir nada. Tipo assim, eu até não gostava de pedir pro meu pai as coisas, sabe? Meu pai ficou 3 anos desempregado.
A gente passou por algumas dificuldades, então quando eu abri a minha loja, eu falei, não, é isso, eu vou pagar minhas contas, eu vou fazer as minhas coisas com o meu dinheiro, eu não quero ninguém me ajudando, entendeu? Mas assim, em relação à minha família, todo mundo falou, nossa, que legal, então vai dar certo, né? Alguns, né, ficaram meio assim, mas depois me ajudaram totalmente. A minha avó, que eu fiquei com ela, ela me ajudou muito. A minha avó sempre que encontra alguém, sabe, ai, minha neta tá vendendo bijuteria, minha neta tá vendendo... Sabe, aquela coisa de vó, de vó coruja? É o melhor, então, melhor. Meu pai... Nossa, meu pai falava para as amigas dele do serviço, gente, minha filha tá vendendo. Ele fez um grupo no WhatsApp para poder passar, para mim poder vender para as amigas dele do serviço. Então, assim, minha família foi muito assim, não, você quer, então faz isso, a gente vai te apoiar. Agora, aquilo que eu falei, as amizades foram poucos. Eu me surpreendi com algumas pessoas que não falavam comigo, não eram meus amigos, que me ajudaram. Como eu também me surpreendi negativamente com as pessoas que eu achava que eram meus amigos, entendeu? É uma coisa que tá no ser humano, a gente julga muito pelos olhos, né? Então, tipo, a gente vê como a pessoa é, o estilo que a pessoa tem, né? E a gente acaba julgando. Então, muitas vezes, quando essa pessoa quer fazer algo para melhorar a vida dela, a gente não enxerga como uma melhora, né? A gente sempre vai achar que nunca vai dar certo, né? Por conta que a gente julgava antes. Então, as pessoas, elas te julgavam, né? Elas te julgavam pelo modo que elas viam você. Então, elas achavam, não vai dar certo, não sei o que. Então, muitas vezes elas tinham esse olhar, né? E elas não acabavam vendo que você queria fazer algo que você gostava, que você gosta e que é o que você quer, entendeu? Mas uma coisa, de vez em você só publicar o que você vende para as pessoas, tenta gerar a emoção nela. Tipo, se acordar assim e falar, ai gente, ó, vocês estão, tipo, querendo aí no Natal passar com um colar maravilhoso, não sei o que, faz isso daí. Porque que nem grandes marcas como Outback e Starbucks, eles mexem com a emoção da pessoa, eles não falam de preço e a pessoa continua comprando e não importa o preço que ela paga, e sim pela sensação que é gerada pro cliente. Então, tipo, é um negócio bem bacana, não sei se você tá fazendo aí, porque a terceira pergunta vai ser: o que você aprendeu com a sua profissão? Olha, essa é uma pergunta, né? Bem, né? Então, primeiramente, eu falo que eu aprendi a lidar com as pessoas. Porque lidar com o público é muito difícil, muito difícil. Por isso que, exemplo, que nem eu falo, esse pessoal de telemarketing, eu não sou grossa, eu atendo, eu falo, porque é o serviço deles. Eles têm que trabalhar, eles têm que fazer as coisas que mandam eles. Então, assim, eu aprendi muito a lidar com as pessoas. Então, eu via como as pessoas me tratavam por ser vendedora, por estar vendendo um produto para elas. Eu simplesmente aprendi a lidar tipo, com cada tipo de pessoa, sabe? Não sou uma expert, mas tem gente que quando é mais, sabe, mais tímida, então eu dou, sabe, tento fazer com que a pessoa não fique tanto, então eu tento conversar. Eu acho que o que eu aprendi mais realmente acho que foi lidar com as pessoas, saber entender o jeito das pessoas falarem, o que elas querem, entender o gosto de cada um. Eu acho que o que eu mais aprendi foi isso, foi lidar com as pessoas, porque o público é o que realmente... Voltou. É o que realmente vai fazer eu pagar minhas contas no final do mês, entendeu? Só que eu não quero vender para as pessoas só para ter dinheiro no final do mês. Eu não quero ser aquela pessoa que, tipo assim, quero só ganhar o dinheiro. Eu não quero, eu gosto de acessórios, eu sei o quanto mulher gosta, entendeu? Então eu quero que as pessoas se sintam, tanto mulher como homem, porque tem um monte de homem que usa também, não é só pra mulher isso, eu falo qualquer tipo de pessoa, de qualquer gênero, qualquer sexo, qualquer coisa pode usar. Então assim, eu tento passar pras pessoas, né, pro ser humano, que eles podem sim comprar uma coisa que eles vão se sentir bem, não vai ser só uma peça que eles vão guardar dentro do armário e pronto, acabou. Eu não vendo a peça, eu tento vender, vou tentar ser um pouquinho filósofo, eu tento vender autoestima para as pessoas, sabe? Claro que a gente não pode focar só no exterior, mas às vezes a pessoa com o exterior bom, a pessoa acha assim, nossa, hoje eu tô bonita,
sabe? Então eu tento vender para as pessoas essa autoestima, entendeu? Eu até falo para as pessoas, olha, eu não tô vendendo isso aqui para você só para você ficar bonita, entendeu? É porque realmente as pessoas precisam daquela coisa, não, você é bonita, você vai ficar muito bonita com esse produto, você vai poder usar com várias coisas, combina muito com você. Então eu tento passar para a pessoa, e por isso que eu aprendi muito, a saber lidar com as pessoas, porque as pessoas realmente, elas não querem comprar só por comprar, elas compram porque elas gostam, porque elas querem usar, entendeu? Então eu tento passar para elas que, qualquer pessoa pode usar o que quiser, não importa o que os outros falem. Se você gostar, usa mesmo e pronto, não importa se não tá na moda, se tá na moda, entendeu? Usa mesmo. Então, assim, lidar com as pessoas foi o mais importante para mim. Bom, mas assim, isso daqui, essa pergunta, vai mexer um pouco com o seu mindset, mas daí a gente vai, tipo, a gente já sabe, a gente já definiu muito o seu estilo, do seu mindset e tudo mais. Então, eu creio que a resposta vai ser cabulosa, vai ser muito boa, que eu tô com fé. Mas assim, a quarta pergunta é, se você ganhasse R$1 milhão, o que você faria? Olha, hoje em dia, sendo bem sincera, primeiramente, eu ia ajudar minha família, né? Ajudar meu pai a quitar o que tivesse que quitar, ajudar minha avó se precisasse, ajudar, assim, a minha família, quem precisasse realmente de ajuda, eu ia ajudar meus irmãos, e investir na minha loja. Mas sendo bem sincera, por conta de tudo isso que eu passei, e por conta dessa pandemia e tudo que veio acontecendo, eu vendo quantas pessoas precisam ser ajudadas, sendo bem sincera, eu acredito que uma boa parte, eu tentaria ajudar as pessoas. As pessoas que não têm tanto dinheiro, que precisassem de um dinheiro para comer, de pessoas que, vamos dar exemplo, eu não sei se é ONGs que falam, que cuidam de animais também, porque não adianta a gente só pensar também nas pessoas, né? Então ajudaria pessoas com... Assim, sendo bem sincero, o máximo que eu pudesse ajudar de pessoa, e todo jeito de pessoas que tivesse alguma doença, pessoas que estão sem dinheiro, que não conseguiram emprego. Então, assim, o que eu ia pensar, lógico, na minha família, primeiramente, né? Mas eu pensaria nas outras pessoas. Vamos lá, a quinta pergunta, Rafa, é o seguinte: o que você planeja para o seu futuro? Com a sua loja, com tudo isso que está acontecendo na sua vida? Então, atualmente, o que eu quero realmente é aquela coisa de sonho muito de mulher. Eu quero casar, quero ter filho, é uma coisa que eu quero muito, o meu sonho sempre foi ser mãe. Mas hoje em dia eu quero muito que dê certo a minha loja. Então eu espero que, nem que eu tenha que esperar 5 anos, eu já pus na minha cabeça que eu não vou desistir, né? Então eu espero que daqui nem 5 anos eu tenha pelo menos uma vida que eu possa... Seja o que a gente fala daquela vida... não é estável, mas aquela vida que eu consiga pelo menos, né, pagar as contas, né? Que eu não tenha dificuldades, né? Que eu esteja bem, né? Uma família, mas eu quero muito, sendo bem sincera, eu quero, assim, tá feliz, não importa se não der certo também a loja, acabar não dando certo, espero que não aconteça isso, mas pro meu futuro eu quero realmente ser feliz, quero ter as pessoas que eu gosto do meu lado, quero a minha família bem, e é isso. Eu acho que muito, lógico, vou correr atrás, a gente tem que correr atrás. Mas eu penso muito assim, eu quero ter saúde, quero que minha família tenha saúde, o resto a gente corre atrás, o que tiver que ser vai ser, mas eu planejo muito ter uma casa, né, ter uma família e continuar com a loja. Isso realmente é importante, né, as coisas vão dar certo pra você, isso é óbvio, né, e o que você pensa pro seu futuro, acredito que um monte de gente, né, pensa também, né, você já tem, né, no papel que você quer pro seu futuro, né, às vezes a gente fica pensando, só que a gente não tem certeza, né. A gente tem aqueles pensamentos vagos, né, mas a Rafa já tá com um funil já. É importante você já ter um pensamento que você quer pro seu futuro, que isso... Você vai fazer, te incentivar a cada dia mais a acordar, dar o melhor de si, né? O pessoal fala matar um leão por dia, né?
mas dar o melhor de si para poder atingir o que você quer para o seu futuro, que é casar, ter uma família, né, e estar de perto de pessoas que você gosta do seu lado, né? Então isso é um motivo que faz, é um caminho que faz você querer percorrer todo dia para chegar nesses objetivos. Então é importante, é o que eu falo, você traçando objetivos e metas é o que faz você querer trabalhar todo dia e querer alcançar elas, né? Então isso é muito bom. Bom, Rafa, essa daí foi a nossa pequena entrevista, né? Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a confiança que você depositou no nosso canal, porque, como eu falei, a gente tá no começo ainda, mas a gente pretende, né, tá fazendo muito mais coisas ainda. Sim, exatamente. Né? E, meu, é muito bom, né? Tipo, te reencontrar depois de anos, né? E tá tendo esse bate-papo aí, né? Porque quando a gente conversava era tipo, o que você vai comer hoje na lanchonete, tá ligado? Então, tipo, agora, tipo, mudou tudo, né? Mudou a cabeça de todo mundo e é isso aí. Eu queria agradecer muito pela sua presença e eu também quero deixar pra você fazer um merchan aí, falar da sua loja, já manda os arroba, faz tudo que... Então, primeiramente eu queria agradecer... Vai aparecer tudo na tela, tá? Primeiramente queria agradecer vocês pelo convite. Quando o Henrique me chamou, eu fiquei meio assim, eu falei, mas gente, será? Eu falei, não, vamos, né? E mesmo sendo um começo pra vocês, continuem. Se vocês ficarem pensando, mas a gente só tem 40 inscritos, 50. É que igual eu só tenho 1000 seguidores. Se a gente não correr atrás, não vai dar certo. Então, assim, eu desejo muito sucesso pra vocês, que dê tudo certo, que vocês cresçam muito, muito, muito. E eu agradeço de verdade o convite. Eu fiquei um pouco, falei pra Henrique que eu era um pouco tímida, mas vocês passam uma segurança pra mim, vocês passaram uma segurança que a gente foi conversando. Às vezes eu até esqueci que vocês estavam gravando. Então, eu agradeço de verdade o convite, né? E falar que quem quiser, tanto mulher, homem, qualquer tipo de pessoa, qualquer gênero, que quiser comprar um acessório, é só entrar lá no meu Instagram, é Palmieri Brand, tá? Pra quem quiser, também tem o site, que é palmieribrand.com.br. Pode fazer o pedido por lá, a gente envia pra todo o Brasil. Aqui na região de São Paulo, capital, eu faço entregas também em alguns locais, faço entrega nas estações do metrô. Então tem de tudo, tem colar, né? Esses colares que eu estou são da loja, as pulseiras também são da loja. Já vem toda preparada para já fazer, que a gente falou, um merchan. Então quem quiser, qualquer tipo de acessório, pulseira, colar, brinco, pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram. Eu estou disponível assim, como eu falei, 24 horas por dia, pode entrar em contato. Pelo site também, se sentir mais seguro, e pelo site tem todos os produtos lá, todas as formas de pagamento, pode pagar no cartão, no boleto, na transferência. Então, assim, quem quiser, só me chama lá, só pedir pelo site ou pelo Instagram. Lembrando que tanto o site dela quanto o Instagram dela vai estar aqui no primeiro link da descrição do vídeo, então passa lá, dá uma olhada que eu sei que você não vai se arrepender, né? Eu, particularmente, acho que vou passar lá, porque eu tô precisando comprar um colar não, uma pulseira de ouro, né? Se eu for comprar, vai ser com você. Muito obrigado, até você falar, né, conhecer o que você faz, que aí já, vou lá na Rafa. E se vocês aí que tá assistindo quer passar o ano novo, o Natal, do melhor look possível, é só passar na Palmieri Brand que você vai, esquece, vai parar todo o rolê lá. Vai, os melhores produtos estão lá. É isso aí. Bom, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado novamente, Rafa, por estar participando dessa nossa entrevista e apoiando esse nosso novo projeto, né? Deixa o like aqui embaixo, né, para fortalecer aqui mais o canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder notificações de vídeos novos, né, que saem todas as terças, quintas e sábados. Exatamente, agora a gente mudou, então ativa o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo, tá certo? Certo. E segue a gente nas nossas redes sociais, tanto da Rafa quanto a do Rick, e a minha vontade aqui na descrição. Exatamente, então vou ficando por aqui, um forte abraço do Rick. Um forte abraço do Gui. Um forte abraço da Rafa. E é isso aí, fui galera. E até o próximo vídeo. Fui!